a direita começou a voltar às ruas. Rolou agora nesse último fim de semana uma manifestação de desagravo em apoio, claramente, ao Deltan Dallagnol, desagravo ao que aconteceu com ele. Todo mundo sabe que a cassação do Dallagnol foi uma cassação política, tá? Com tons de vingança, tocada por um sistema político que sofreu demais nas mãos da Lava Jato e que acha por bem fazer uso da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Deltan sofreu essa vingança e a população vem acordando. E por que ela vem acordando? Porque a sua liberdade, ou melhor, o que as pessoas acreditam a ser, vamos dizer, o sistema democrático nosso, cheio de defeitos, ele vem sendo repartido e picado tal qual um salame, pequenas fatias. E esse governo tá parecendo uma padaria, que tem aquela máquina que vai cortando bem rápido. O que eu quero dizer com isso? É projeto que toca censura, é corte de verbas que vão para a agricultura brasileira, é sabotagem direta à agricultura brasileira, é MST fazendo viagem junto com o Lula, tá? É Joesley Batista viajando com o Lula, tá? É ataque direto à liberdade central das pessoas, que é liberdade de expressão, tá? É censura às redes sociais, é censura a humoristas, através de uma lei que passou, e vamos lembrar sempre que passou, com o voto de bolsonaristas, tá? Pra gente nunca se esquecer disso, especialmente do Eduardo Bolsonaro. É projeto para aumentar a carga tributária sobre a classe média, especialmente no que concerne a imposto de renda. Então, para onde você olha, você vê um governo trabalhando contra a própria população. Aí você fala, mas eles têm um grande propósito. Qual o grande propósito? Fui abrir aqui o noticiário, vendo a viagem pro Lula pro Japão, e todo mundo sabe, inclusive quem tá no Clube MBL, vou ter notícias sobre isso, né? O Itamaraty inteiro sabe, tá dando risada que o Lula só armou essa viagem pro Japão, porque a Janja queria ir pro Japão, foi lá, passou vergonha, não foi recebido pelo Zelensky, o Brasil foi tratado como um país de segunda categoria na reunião do G7, como alguém que nem deveria estar ali, que vem se comportando como um dissidente pró-Putin nessa questão da Ucrânia. E aqui eu tô falando o seguinte, tô falando do interesse nacional. Eu não sei o que o Brasil tem tanto a ganhar com a China, a ponto do Brasil se indispor com todas as outras grandes potências globais. Tá valendo tanta pena assim? A pergunta que fica. A resposta a gente vai saber logo mais, mas claramente o custo que vem sendo imposto a nós é grande. E o Brasil está sendo tratado como uma piada internacional, já dando seguimento ao que ele estava figurando quando estava o Bolsonaro presidente. Saímos de um presidente que falava I love you, pro Donald Trump, para um presidente que não falou I love you ainda pro Putin, mas já tá falando russo em termos de política internacional, tá? Que é bem vexatório pro Brasil. Prossigo, tá? Este cenário que as pessoas percebem e começam a se rebelar, ele teve dois estopins na última semana. O que fizeram com o Léo Lins e o que fizeram com o Deltan Dallagnol. Mais de 5 mil pessoas foram às ruas em Curitiba, e outras centenas foram em Maringá, Londrina e outras pequenas cidades no Paraná, tá? Dando o tom de que as pessoas começam a se irritar e as pessoas aceitam ir às ruas. As pessoas estavam vestidas de verde e amarelo com cartazes dizendo Supremo é o povo, pedindo golpe de Estado ou coisas estúpidas? Não. As pessoas estavam lá em apoio ao Deltan Dallagnol. E veja, eu sou extremamente crítico a culto de personalidade, a puxa-saquismo, a geração de uma espécie de uma idolatria cega. Vimos algumas pessoas praticando isso? Vimos, mas eu não sei se o Deltan, e eu espero que o Deltan, neste momento, quando a espada está na cabeça dele, não se comporte como tal. Nós temos agora que agregar força, sabendo que a agenda que vai colocar milhões de brasileiros na rua, que é o necessário para poder fazer frente ao PT e ao STF, eles não sairiam às ruas apenas por conta do Deltan, mas sim por outros temas. Até porque, como eu disse, o que a gente vai enfrentar aqui não é específico do Deltan. O próximo aí para guilhotina, em termos políticos e eleitorais, chama-se Sérgio Moro. Sérgio Moro vai ter julgamento do processo dele e as chances dele ser derrubado são muito grandes. Sérgio Moro sendo derrubado, abrindo espaço, não especificamente para o senador que vai entrar no lugar dele, no caso o Paulo Eduardo Martins lá do Paraná, mas abrindo espaço para a ideia de que a vingança se consumou, que a Lava Jato e os seus foram derrubados, que posteriormente eles poderão ser presos e que o poder da urna ou o poder da tal democracia que o dito sistema usa para se defender é meramente ilusório. O voto e a urna servem para justificar o sistema vigente, muito pouco democrático, mas não servem para justificar a eleição daqueles que são considerados inadequados pelo sistema. Esta é a grande verdade. A urna, o voto, os sufrágios democratas são democratas que gostam de relativizar essa ideia muito incômoda de democracia. E em tudo o sistema vê problema na democracia. O sistema não gosta de ver pessoas se manifestando de forma divergente em redes sociais. Então cala as redes sociais. O sistema não gosta de ver gente que prendeu, vamos colocar aqui, que usou o judiciário para prender,
quem era considerado intocável, as vacas sagradas do sistema político brasileiro. Não, esses caras não podem nem sequer entrar no jogo político. Derruba, tira do ar, acaba com o mandato. O sistema também não gosta de uma coisa que é bem clara e que já vem botando terror neles há coisa de 10 anos. Gente na rua. Eu já vi uma entrevista do Gilmar Mendes falando em disciplinar, né, e criar, vamos dizer, uma legislação específica para grandes aglomerações, para manifestações, tendo em vista o que aconteceu no dia 8. Como se o dia 8 fosse uma justificativa histórica para que seja disciplinada a atuação das pessoas nas ruas. Olha, não pode tantas pessoas, tem que ser assim, tem que ser assado, transformando um que sempre foi um direito civil básico de qualquer democracia, e vou colocar aqui um ponto, até ditaduras permitem isso em determinados locais, em algo a ser regulamentado e disciplinado pelo sistema que tem medo das manifestações. Sistema que ele próprio não consegue colocar gente na rua. Sistema que é incapaz de ter dentro dele nomes capazes de mobilizar as pessoas, não apenas para ir para a rua, mas para ir para a urna também, a ponto de terem que fazer uma aliança com o Lula para todos juntos retornarem ao poder. Então eu não duvido, pessoal, que indo às ruas, um dos passos deles vai ser regulamentar e disciplinar a ida das pessoas às ruas, até porque as pessoas não sabem as ruas. E justamente as manifestações mais ordeiras que nós tivemos, que foram as manifestações convocadas pela direita, não a direita maluca que ficou na frente de quartel, mas a direita que é a favor da democracia e que derrota a esquerda fazendo uso dos instrumentos democráticos, eles vão querer mexer, eles não vão querer aceitar. Mas o clima vem esquentando. O MBL, para vocês entenderem, ele esteve presente, foi um dos que convocaram as manifestações, os atos, vamos chamar de ato, que aconteceram em Curitiba, Maringá, Londrina, neste último fim de semana. Esteve junto com o Vem Pra Rua, esteve junto com o, Curitiba contra a corrupção, esteve junto com gente do Partido Novo, tinha bolsonarista, tinha lá os delegados, isso, aquilo, mas o MBL esteve lá. E o MBL estará nas ruas aí ao longo dos próximos meses pra gente criar algo novo. E o que é esse algo novo? O que pode despertar das ruas? A gente sabe que algumas coisas não podem despertar. Pedidos de golpe de Estado, pedidos de intervenção militar, ataques estúpidos a ministros da Suprema Corte, porque é tudo isso que eles querem. E eu não tô falando aqui em ir lá e não falar deles, porque vai precisar falar e vai precisar falar muito desses caras. Também não podemos ir pra lá pra ficar cultuando o político, cultuando, vou ser bem direto, o Bolsonaro, achando que as ruas têm que estar, vamos dizer, ativas em defesa ou dos direitos políticos do Bolsonaro, ou do legado do Bolsonaro, não tem nada disso. Se a gente eliminar essas 7 hipóteses que eu coloquei aqui, que são hipóteses que acabam com as ruas, as chances de manifestações terem sucesso são muito altas, porque uma agenda ficaria solidificada e impediria uma série de coisas. E eu vou falar o que está acontecendo agora nos bastidores em Brasília. O Partido Republicanos, tá, que já colocou dentro da lei da censura a hipótese de pagar pastores evangélicos pelo conteúdo, tal qual os artistas, né, eles foram agora qualificados como artistas da palavra, né? O Partido Republicano está tentando entrar pro governo Lula desesperadamente, inclusive no lugar de ministérios que foram cedidos à União Brasil. Outros partidos, como o PP, também já estão meio esgoelados, falando eu quero cargo, quero estatal. Ou seja, se por um lado tá difícil as coisas pro PT, dentro da Câmara dos Deputados, por outro, há um magnetismo, há uma capacidade de atração gigante que não é dada pelo Lula, mas sim pelo Estado brasileiro, inchado e cheio de oportunidades para, eu não vou falar roubar, para não ser processado, mas para satisfazer suas necessidades pessoais através do erário. Ah, que bonito! Isso se intensifica demais, sabendo que em 2024 nós temos eleições municipais. E nas eleições municipais, uma coisa que acontece é, as alianças locais elas se dissolvem e surgem, para compensar a perda de cargos em âmbito municipal, as alianças nacionais, em que as forças políticas assim restabelecem suas estruturas de poder apenas em outra instância do Estado brasileiro. Tá? Então isso tende a acontecer e os partidos de olho no que vai acontecer em 24, que vai dar o tom de 2026, podem começar a se mexer agora. O Republicanos é o primeiro e a gente vai ficar muito de olho, porque é supostamente um partido conservador, Republicanos é um partido de direita e as ruas, sempre elas, podem calar essa vontade. Eu tenho certeza que todo mundo que for candidato a prefeito em grandes cidades vai ficar morrendo de medo de ruas e manifestações dando o tom de uma oposição forte e dura. Então fiquem de olho, tá? Logo mais, você será convocado.